A história da humanidade não foi escrita em pergaminhos. Foi gravada com sangue e aço, em campos de batalha esquecidos e trincheiras geladas. O destino de impérios foi decidido, não por palavras, mas por coragem, estratégia e, às vezes, por uma dose brutal de sorte. Existem batalhas que ecoam através dos séculos. Confrontos que não foram apenas vitórias ou derrotas, mas pontos de ruptura. Momentos em que tudo mudou. De César cercado por hordas na Gália, ao inferno congelado de Stalingrado. De uma flecha que matou um rei, à maior invasão marítima da história. Hoje vamos reviver 10 desses confrontos decisivos. 10 batalhas que redesenharam o mapa do mundo. Que derrubaram impérios que pareciam eternos. Que definiram quem governa, quem reza e quem sobrevive. Esta é a história de como a guerra moldou a civilização. Uma saga de ambição, sacrifício e as decisões brutais que ainda nos assombram. Prepare-se, estas são as 10 batalhas que moldaram o mundo. Parte 1, quando Roma conquistou a Europa. Alésia, 52 a.C., o cerco impossível. No ano 52 a.C., um jovem chefe gaulês fez o impensável. Vercingetorix conseguiu unir as tribos selvagens da Gália sob uma única bandeira. Pela primeira vez, os romanos enfrentavam uma resistência organizada, inteligente e desesperada. Ele adotou a tática mais cruel da guerra, terra arrasada. Queimou vilas, destruiu colheitas, condenou seu próprio povo à fome para cortar os suprimentos. De Júlio César. E funcionou. O exército romano, perdido em território hostil, estava à beira do colapso. Mas Vercingetorix cometeu um erro fatal. Ele se entrincheirou na fortaleza de Alésia, acreditando que poderia resistir até a chegada de reforços. Ele subestimou o homem que estava caçando. César construiu uma das obras de engenharia militar mais insanas da história. Em semanas, ergueu 2 muralhas concêntricas, uma de 18 quilômetros para manter Vercingetorix preso, outra de 21 quilômetros para se proteger do exército de socorro que se aproximava. Os romanos agora sitiavam e eram sitiados ao mesmo tempo. A batalha final foi um inferno em 2 frentes. Por dias, as legiões lutaram presas entre 2 oceanos de inimigos. Mas a disciplina romana prevaleceu. O exército de socorro foi massacrado. Dentro de Alésia, a fome venceu. Vercingetorix se rendeu para poupar seu povo. 250 mil gauleses mortos, 40 mil capturados, 12 mil romanos caídos. A Gália estava conquistada. E César? Ele usou essa vitória como trampolim para o poder absoluto, selando o destino da República e pavimentando o caminho para o Império. Uma batalha que não apenas conquistou um território, mas redefiniu a Europa para sempre. Floresta de Teutoburgo. 9 depois de Cristo, a traição perfeita. 6 décadas depois, Roma era imparável. Suas legiões cruzaram o Reno e dominaram a Germânia. O governador Públio Quintílio Varo acreditava que a paz estava garantida. Ele confiava especialmente em seu conselheiro, Armínio. Armínio era um príncipe germânico criado em Roma. Recebeu cidadania, aprendeu táticas romanas, serviu no exército imperial. Varo confiava nele cegamente, mas por trás do rosto de aliado leal, ardia o coração de um patriota traidor. No outono do ano 9, Armínio executa sua obra-prima. Ele inventa uma rebelião falsa numa área remota e convence Varo a desviar suas 3 legiões pela floresta de Teutoburgo. As legiões, acostumadas a lutar em campo aberto, mergulham num pesadelo de árvores densas, lama e chuva. De repente, a floresta ganha vida. Das árvores, das valas, de todos os lados, guerreiros germânicos atacam. A emboscada é perfeita. Os legionários, incapazes de formar sua parede de escudos, são caçados como animais. Por 3 dias, o massacre continuou. Quase 20 mil romanos aniquilados. Soldados, mulheres, civis, nenhuma piedade. Varo, vendo o desastre, tira a própria vida. Augusto, ao receber a notícia, fica inconsolável. Quintílio Varo, devolva-me minhas legiões. Roma nunca mais tentou conquistar a Germânia. O Reno virou a fronteira permanente entre civilização e barbárie. Uma emboscada numa floresta que garantiu que a Europa nunca seria totalmente romana.
e que séculos depois, essas tribos bárbaras derrubariam o próprio império. Parte 2. Quando a fé decidiu o mapa. Tos, 732. O martelo que parou o Islã. Em apenas um século, o califado omíada forjou um império que ia da Índia ao Atlântico. Em 711, cruzaram Gibraltar e conquistaram a Península Ibérica em anos. Agora olhavam para o norte, para o coração da Europa cristã. O emir Abd al-Rahman liderava uma força de invasão formidável, avançando pela Gália. As riquezas das igrejas eram alvos irresistíveis. Entre ele e o resto da Europa estava apenas um homem, Charles, o prefeito do Palácio Franco. Charles sabia que a cavalaria inimiga era superior. Então escolheu o terreno com cuidado. Posicionou seus homens em terreno elevado, usando árvores para quebrar o ímpeto dos cavalos. Por 7 dias os exércitos se mediram, até que Abd al-Rahman, confiante, ordenou o ataque. Cavalaria omiada, a melhor do mundo, se chocou repetidamente contra a formação franca. Mas a parede de escudos não se movia, como uma geleira. Cronistas da época descreveram os francos como um muro de gelo. O ponto de virada veio de um boato. Acreditando que seu acampamento estava sendo saqueado, parte do exército muçulmano recuou. Abd al-Rahman tentou restaurar a ordem e foi cercado e morto. A perda de seu comandante quebrou o moral. Ao cair da noite, eles recuavam em desordem. A vitória forçou a retirada muçulmana e pôs fim à expansão islâmica ao norte dos Pirineus. Charles ganhou o epíteto que o imortalizou, martelo. O martelo e batalha garantiu que a Europa permaneceria cristã e lançou as bases para o império de Carlos Magno. Uma batalha que não defendeu apenas um reino. Definiu a identidade religiosa de um continente por 1000 anos. Hastings, 1066, a flecha que mudou a Inglaterra. 1066, uma data gravada no DNA britânico. O rei Eduardo da Inglaterra morre sem herdeiros, desencadeando uma crise de sucessão épica. Harold Godwinson é coroado, mas do outro lado do canal, Guilherme da Normandia afirma que o trono lhe foi prometido. Ele não aceitaria um não. Guilherme prepara a maior frota de invasão da Idade Média, mas Harold enfrenta uma ameaça dupla. No norte, o lendário viking Harald Hardrada desembarca com um exército. Harold toma uma decisão brutal: marchar para o norte. Em Stamford Bridge, ele esmaga os vikings em uma batalha surpresa. Triunfo retumbante. Mas 3 dias depois, a notícia que temia: a frota de Guilherme desembarcou no sul. Exausto, ele vira seu exército e marcha novamente. Em 14 de outubro, perto de Hastings, os exércitos se encontram. Haroldo assume posição defensiva no topo de uma colina. Sua parede de escudos era quase inexpugnável. A batalha dura o dia todo, um impasse sangrento. A cavalaria normanda sofre perdas terríveis. Em um momento crucial, os normandos fingem recuar. Soldados anglo-saxões inexperientes quebram formação para persegui-los. Eles são cercados e massacrados, mas o centro da linha resiste. Ao final do dia, Guilherme muda de tática. Arqueiros disparam para o alto, fazendo chover flechas. A lenda diz que uma atingiu o rei Haroldo no olho, matando-o. Com a morte do rei, pânico. A parede de escudo se desfaz. A batalha está perdida. Guilherme foi coroado rei. 500 anos de domínio anglo-saxão terminaram. A aristocracia foi substituída por normandos. A língua inglesa foi infundida com francês. Uma única flecha, um único dia, que redefiniu a identidade de uma nação. Parte 3. O fim de impérios. Constantinopla 1453. A cidade que não podia sair. Por 1000 anos, ela foi a capital do Império Romano do Oriente. O farol da cristandade ortodoxa. A cidade mais rica do mundo, Constantinopla. Suas muralhas lendárias haviam repelido todos os invasores. Mas em 1453, um novo tipo de ameaça se erguia. O sultão Mehmed II, de apenas 21 anos, tinha um objetivo: conquistar a cidade que seus ancestrais cobiçaram por gerações. E ele tinha uma arma secreta. Contratou um engenheiro europeu,
para construir a grande bombarda, um canhão monstruoso que disparava projéteis de 500 quilos. Em Constantinopla, o imperador Constantino XI se preparava para o fim. Ele tinha apenas um punhado de soldados para defender 20 quilômetros de muralhas. O Ocidente cristão, dividido e indiferente, enviou pouca ajuda. Por 53 dias, a cidade foi bombardeada sem piedade. As grandes muralhas começaram a desmoronar. Mas os defensores lutaram com coragem nascida do desespero, rechaçando todos os ataques. Frustrado, Mehmet executa um plano audacioso. Ele transporta dezenas de navios por terra e os coloca diretamente no porto. A cidade agora estava vulnerável por mar e por terra. Na madrugada de 29 de maio, Mehmet lança seu ataque final. Ondas de soldados se chocam contra as muralhas. O comandante genovês Giustiniani é mortalmente ferido. Sua retirada abala o moral. O imperador Constantino XI, o último dos Césares, luta até a morte. A defesa entra em colapso. O que se seguiu foi o saque brutal de 3 dias. Milhares mortos. O Império Romano, que durou mais de 2000 anos, estava finalmente extinto. As consequências foram profundas. O controle otomano das rotas comerciais forçou a Europa a buscar novos caminhos, dando início à era das grandes navegações e à descoberta do Novo Mundo. A fuga de estudiosos bizantinos ajudou a acender o Renascimento. Não foi apenas o fim de um império, foi o fim de uma era e o doloroso nascimento do mundo moderno. Lepanto, 1571. O último combate de galeras. 100 anos depois, o Império Otomano era a superpotência mundial. Seu poder naval parecia invencível. O Mediterrâneo estava se tornando um lago otomano. Em 1570, o sultão Selim II conquista Chipre, massacrando a guarnição. O alarme soa em toda a Europa cristã. O Papa Pio XII forja uma aliança improvável. Espanha, Veneza, Estados Papais. A Liga Santa reúne a maior frota cristã já vista. O comando vai para Dom João da Áustria, jovem príncipe carismático. Em 7 de outubro de 1571, as frotas colossais se encontram. Foi o maior confronto naval desde a antiguidade. A linha de batalha se estendia por quilômetros. O mar estava prestes a se tornar um matadouro. A batalha durou 4 horas de brutalidade indescritível. A superioridade do poder de fogo cristão se fez sentir. Arcabuzeiros espanhóis dizimaram arqueiros otomanos antes que chegassem ao alcance. No centro, as naus capitâneas se enfrentaram em duelo mortal. Após luta desesperada, as forças da Liga Santa abordam a nau capitânia otomana. Ali Pasha é morto, sua cabeça é exibida. O moral otomano desmorona. Mais de 100 navios capturados, 50 afundados, 30 mil otomanos mortos contra 7.500 cristãos. A notícia foi recebida com euforia em toda a Europa. A batalha quebrou o mito da invencibilidade naval otomana. Embora o Império tenha reconstruído sua frota, nunca mais recuperou o controle total do Mediterrâneo. Lepanto marcou o fim da grande era de expansão naval otomana. Foi o último grande confronto de galeras a remo. Um eco sangrento e glorioso de uma era de guerra que chegava ao fim. Parte 4. A Era das Guerras Totais. Waterloo, 1815. A queda do imperador. Por mais de 20 anos, um nome assombrou a Europa. Napoleão Bonaparte. Gênio militar, imperador dos franceses, ele redesenhou o mapa do continente à sua vontade. Derrotado em 1814, foi exilado em Elba. A Europa respirou aliviada. Mas o imperador não havia dito sua última palavra. Em um dos retornos mais dramáticos da história, Napoleão escapa, retorna à França e retoma o poder sem disparar um único tiro. Começa o governo dos 100 dias. As potências aliadas o declaram fora da lei e mobilizam para uma batalha final. Napoleão ataca primeiro. Ele sabe que precisa impedir que os exércitos de Wellington e Blücher se unam. Derrota os prussianos em Ligny, mas não os destrói. Wellington se posiciona numa cordilheira baixa, perto de uma vila chamada Waterloo.
O destino da Europa seria decidido em 18 de junho. Wellington, mestre da defesa, escolhe seu terreno perfeitamente. Precisa resistir até que os prussianos cheguem. Napoleão, doente e autoconfiante, comete um erro fatal, subestima ambos. A batalha é um massacre. A artilharia francesa martela as linhas de Wellington. A infantaria avança, apenas para ser recebida por salvas de mosquetes. O Marechal Ney lança a maior carga de cavalaria da era napoleônica, mas os quadrados britânicos se mantêm firmes, um rochedo contra o qual a maré se quebra. Enquanto isso, os prussianos de Blücher começam a chegar. Com o tempo se esgotando, Napoleão joga sua última carta, a temida Guarda Imperial. Eles nunca haviam sido derrotados, mas em Waterloo o impossível acontece. Sob fogo devastador, a guarda para, e então recua. O choque psicológico é imenso. O exército francês entra em colapso. A derrota vira fuga desordenada. Napoleão escapa por pouco, um imperador sem império. 25 mil franceses caídos, 22 mil aliados. Foi o fim sangrento de uma era. Napoleão morreria no exílio. A batalha não apenas encerrou a carreira do homem que definiu sua época, mas inaugurou um novo capítulo na história europeia. Uma única batalha que silenciou os canhões da Europa por gerações. Stalingrado, 1942. 1943. O moedor de carne. Verão de 1942. A Alemanha nazista está no auge de seu poder. Após falhar em tomar Moscou, Hitler lança nova ofensiva no sul da Rússia. Objetivo: os ricos campos de petróleo do Cáucaso. Mas no caminho, uma cidade vira obsessão pessoal. Uma cidade que leva o nome de seu arqui-inimigo, Stalingrado. Hitler desvia o poderoso Sexto Exército para tomá-la. O bombardeio que se segue é um dos mais selvagens da história, matando dezenas de milhares de civis e reduzindo a cidade a escombros. Os alemães acreditam que a captura será rápida. Estavam terrivelmente enganados. A cidade em ruínas vira o campo de batalha. A guerra de tanques vira Rattenkrieg, guerra de ratos. A expectativa de vida de um novo soldado na linha de frente é menos de 24 horas. Cada prédio é uma fortaleza. Os alemães, mestres da guerra de movimento, são arrastados para um combate de atrito brutal. Enquanto o Sexto Exército sangra, o alto comando soviético prepara uma armadilha. Em 19 de novembro, em meio a nevasca, o Exército Vermelho lança contra-ofensiva massiva, atacando os flancos romenos e húngaros mais fracos. Em 4 dias, as pinças se fecham. 300 mil alemães estão cercados, presos na cidade. Os soldados enfrentam um novo inimigo, o General Inverno. Temperaturas de 30 graus negativos. Fome, frio e doenças matam mais que balas. Hitler, em loucura estratégica, proíbe qualquer retirada. O Sexto Exército está condenado. Em 2 de fevereiro de 1943, os últimos bolsões se rendem. A batalha mais sangrenta da história humana termina. Mais de 1 milhão de baixas soviéticas, 800 mil do eixo. Stalingrado foi mais que uma batalha. Foi o ponto de virada psicológico e militar da Segunda Guerra. A partir daqui, o rolo compressor nazista só andaria para trás. Kursk, 1943. O maior duelo de tanques. Verão de 1943. 5 meses após Stalingrado, Hitler está desesperado para retomar a iniciativa. Seus generais planejam uma última ofensiva massiva. Operação Cidadela. O plano: cortar o saliente de Kursk e cercar quase 1 milhão de soldados soviéticos. Para isso, a Alemanha reúne suas melhores divisões blindadas, incluindo os novos tanques Tiger e Panther, tecnologicamente superiores. Seria a maior concentração de poder de fogo já vista, mas os soviéticos sabiam que o ataque estava chegando. Graças à espionagem, conheciam o local, a data e a força, e se prepararam. Sob direção de Zhukov, o Exército Vermelho construiu o sistema defensivo mais elaborado da história. 8 linhas de defesa, 300 quilômetros de profundidade, repletas de minas, arame farpado e mais canhões antitanque do que os alemães jamais enfrentaram.
Eles não iriam parar o ataque. Iriam sangrá-lo até a morte. A batalha começa. A ofensiva alemã, que deveria ser uma blitzkrieg, vira um avanço lento e agonizante através de um mar de fogo e aço. Os Tigers, embora superiores, são vulneráveis a minas e ataques coordenados. O clímax acontece perto de Prokhorovka em 12 de julho, no que é considerado o maior confronto de tanques da história. Mais de 1000 veículos blindados se chocam. Não foi batalha de manobras. Foi luta de boxe selvagem, tanque contra tanque. Os alemães, apesar de infligirem perdas terríveis, não conseguem romper as defesas. Com a notícia do desembarque aliado na Itália, Hitler cancela a ofensiva. Kursk está perdida. As perdas de tanques foram catastróficas para a Alemanha, que não tinha capacidade industrial para substituí-los. Kursk foi a última grande aposta de Hitler no leste. Ele perdeu. A partir daqui, a Wehrmacht estaria em retirada constante, que só terminaria nas ruínas de Berlim. A maior batalha de tanques da história selou o destino do Terceiro Reich. Dia D, 1944. A libertação. Em 1944, a Europa estava sob a bota nazista há 5 anos. A União Soviética sangrava no leste e Stalin exigia a abertura de uma segunda frente. Na Grã-Bretanha, a maior força de invasão da história estava sendo montada. Operação Overlord. A libertação da Europa estava prestes a começar. Para enganar os alemães, os aliados lançaram a mais sofisticada operação de engodo da história. Criaram um exército fantasma, completo com tanques infláveis e generais famosos, para convencer Hitler de que o ataque seria em Pas-de-Calais, o verdadeiro alvo. 80 quilômetros de praias na Normandia. Na noite de 5 de junho, Eisenhower dá a ordem: ok, vamos. A maior armada já reunida zarpa. Na escuridão, paraquedistas saltam sobre a Normandia. Para muitos, seria uma viagem só de ida. Ao amanhecer de 6 de junho, a costa explode em fogo. A invasão começa. Em 4 das 5 praias, a resistência é forte, mas superada. Mas em uma delas, o plano quase vira desastre. Na praia de Omaha, tudo dá errado. As defesas eram mais fortes que o esperado. O bombardeio preliminar foi ineficaz. As primeiras ondas são dizimadas. Por um momento terrível, parece que a invasão vai falhar. Mas então, em meio ao caos, liderança e coragem prevalecem. Pequenos grupos de homens começam a romper as defesas. Ao final do dia mais longo, a cabeça de praia estava estabelecida. Mais de 150 mil homens desembarcaram. Só no dia D, os aliados sofreram 10 mil baixas, com 4 mil mortos. Perdas alemãs, entre 4 mil e 9 mil. O dia D não foi o fim da guerra. Foi o começo do fim. A segunda frente forçou a Alemanha a uma guerra em 2 frentes que não podia vencer. 11 meses depois, nas ruínas de Berlim, o Terceiro Reich se renderia. A liberdade havia sido comprada a um preço terrível nas praias ensanguentadas da Normandia. O que aprendemos? Alessia, Teutoburgo, Tours, Hastings, Constantinopla, Lepanto, Waterloo, Stalingrado, Kursk, Normandia. 10 batalhas. 10 momentos em que o curso da história foi desviado. Elas nos lembram que a paz é um privilégio frágil, que o mundo em que vivemos foi moldado no cadinho do conflito, que decisões tomadas em campos de batalha esquecidos ainda ecoam em nossas vidas hoje. Elas são mais que histórias de guerra. São histórias sobre ideias, sobre fé, sobre ambição e sobre o preço da liberdade. São as cicatrizes no rosto da história que nos contam quem fomos e por que somos quem somos hoje. E nos deixam com uma pergunta eterna: o que aprendemos? Se esta jornada através dos séculos fez você pensar, deixe o seu like para nos apoiar a criar mais conteúdo assim. E queremos ouvir você. Na sua opinião, qual dessas batalhas foi a mais decisiva para o mundo? Moderno? Aqui matou Napoleão. Aqui parou os muçulmanos. Aqui salvou a Europa de Hitler. Deixe seu comentário abaixo. O debate enriquece a todos. Obrigado por assistir.